A criatura se arrastava para mais perto, mas eu não conseguia me mover. Minhas pernas, antes firmes, agora eram colunas de gelo, paralisadas pelo terror puro e absoluto. O ar no porão ficou pesado, denso, e o frio parecia vir de dentro dos meus ossos. Foi então que ouvi a voz. Um sussurro que não veio de uma boca, mas que ecoou diretamente na minha mente, arrastado e antigo. Sai. Nós éramos caçadores de fantasmas. Eu e meus amigos, Tiago, Renata e Felipe, achávamos que estávamos preparados para qualquer coisa que a escuridão pudesse nos apresentar. Éramos jovens, talvez arrogantes, fascinados pelo véu que separa nosso mundo do outro. Mas naquele porão, naquela casa esquecida por Deus no interior de Minas Gerais, descobrimos da pior maneira possível que não éramos os caçadores. Éramos a caça. E o que nos perseguia não era um fantasma. Era algo infinitamente pior. Tudo começou semanas antes, quando a lenda da Casa Maldita de São José do Paraíso chegou aos nossos ouvidos, soando não como um aviso, mas como um convite. Meu nome é Lucas. Por anos, minha vida girou em torno do inexplicável. Enquanto outros colecionavam selos, eu colecionava histórias de assombração. A casa em São José do Paraíso era a joia da coroa. Lendas locais diziam que uma família inteira desapareceu ali nos anos 70 e que a casa, desde então, respirava à noite. Para nós, era o desafio perfeito. Chegamos no fim da tarde, depois de uma viagem cansativa por estradas de terra que cortavam a paisagem mineira. A casa ficava no fim de um beco afastado, cercada por uma densa e silenciosa floresta de eucaliptos. Ao vê-la pela primeira vez, uma onda de admiração e pavor nos atingiu. Era exatamente como nas histórias. As paredes estavam mofadas, a tinta descascada como pele doente, e as janelas, cobertas por tábuas de madeira, pareciam olhos fechados, guardando um segredo terrível. Um ar de desolação profunda tomava conta daquele lugar. Um silêncio que não era pacífico, mas pesado, opressor. É aqui, disse Tiago com um sorriso nervoso que não alcançava seus olhos. Renata, nossa especialista em espiritualidade, apenas fechou os olhos e respirou fundo. A energia é pesada, é antiga e faminta. Felipe, o cético do grupo, apenas riu. É só uma casa velha, pessoal. Vamos pegar nossos equipamentos? Mal sabia ele e todos nós que o pior ainda estava por vir e que aquela casa não estava apenas esperando. Ela estava nos acolhendo. Decidimos entrar assim que o sol se pôs, mergulhando a propriedade em uma escuridão quase total. A estratégia era simples. Renata e Tiago ficariam do lado de fora monitorando os equipamentos de áudio e as câmeras externas, enquanto Felipe e eu faríamos a primeira incursão. A sensação de desconforto era palpável. O cheiro de mofo, misturado com o ar úmido e gelado, me deixou com a certeza de que estávamos invadindo um lugar que não deveria ser tocado. Caminhamos pelos corredores imundos, nossas lanternas cortando a escuridão. Não havia móveis, exceto por destroços e um antigo quadro de família na parede, com rostos desbotados e inexpressivos que pareciam nos julgar. Chegamos à cozinha e a temperatura caiu bruscamente. Eu sentia o ar pesar mais a cada passo. Felipe estava na frente quando uma porta de ferro, que até então estava fechada, se abriu lentamente sozinha. O rangido foi como um grito agudo que ecoou pela casa vazia. Um som que quebrou o silêncio e anunciou que não éramos bem-vindos. Aquele som não era o mais assustador, mas foi só o começo. Você ouviu isso? Perguntou Felipe, a voz tremendo. Ele tentava manter a pose de cético, mas o medo já se infiltrava em seu tom. Sim, vamos dar uma olhada, respondi eu, minha própria calma sendo uma fachada frágil. A porta aberta revelava uma escada que descia para a escuridão total do subsolo. Cada degrau que descíamos, o ar ficava mais denso, o frio mais intenso. Quando chegamos ao fundo, o cheiro era insuportável, uma mistura pútrida de terra molhada e algo doce, nauseante.
Era como se a casa estivesse tentando nos engolir, nos sufocar com seu hálito podre. Ali, no meio da penumbra, a luz da minha lanterna captou um movimento. Não consegui ver direito, mas algo disforme pareceu se arrastar pela parede, rápido demais para ser um animal, sombrio demais para ser uma sombra normal. O medo tomou conta de mim. Eu queria sair dali imediatamente, mas Felipe estava paralisado. Não podemos deixar passar, Lucas. É por isso que estamos aqui. Mas quando uma sombra gigantesca separada de qualquer objeto passou pela nossa frente, cortando o facho de nossas lanternas, eu soube que tínhamos cometido um erro terrível. Algo estava nos observando, brincando conosco. Começamos a recuar, mas a porta do porão se fechou com um estrondo violento, nos deixando presos na escuridão opressora. Minha mente corria em busca de explicações. Uma corrente de ar, a madeira velha, mas a sensação de pavor desmentia qualquer lógica. A casa estava viva. Foi quando a luz de minha lanterna começou a piscar e o som de passos pesados ecoou pelo porão. Minha respiração ficou ofegante. Felipe, precisamos sair agora, gritei, mas ele não respondia. Ele estava olhando fixamente para um canto escuro, onde uma figura havia aparecido. Eu não podia ver claramente, mas sabia, com cada fibra do meu ser, que aquilo não era humano. O pavor me consumia. Eu tentava ignorar, mas a imagem daquela sombra na minha janela não saía da minha cabeça. Após semanas de tormento, Tiago sugeriu o impensável. Devemos voltar. Precisamos entender o que está acontecendo lá. Felipe se recusou, mas eu e Renata sabíamos que ele estava certo. Se não o fizéssemos, aquela coisa ficaria conosco para sempre. Voltamos à casa perto da meia-noite. Desta vez, a lua cheia dava um tom espectral à visão. A casa não parecia mais apenas abandonada. Ela parecia um monstro imóvel, esperando por nós. Entramos pela porta da frente, que estava sinistramente entreaberta. Subimos as escadas e no segundo andar nossas lanternas piscaram violentamente. Uma sombra passou no fundo do corredor. Alguém está aqui, sussurrou Tiago. Mas desta vez, algo nos segurou, uma força invisível que nos impedia de fugir. Então, Renata, com a voz trêmula, disse: "Temos que descer ao porão novamente." Nós a seguimos, relutantes. Ao chegarmos na escada, uma brisa fria subiu das profundezas, como se a casa estivesse respirando. No fundo do porão, o ar estava gelado. E então, o barulho começou. Um estalo, seguido de passos lentos e pesados vindos de dentro das paredes. Foi quando vimos a figura. Não tinha rosto, apenas uma silhueta escura, com longos braços que se arrastavam. Ela estava lá, parada, nos encarando. "Não é um fantasma", disse Renata com os olhos arregalados. "Isso não é um espírito, é algo muito pior, é um espírito devorador." Ela explicou que essas entidades se alimentam da energia, do medo, da sanidade. A casa era um ninho, um ponto de convergência. "É isso que estamos enfrentando", ela disse. "E precisamos sair daqui agora." Antes que pudéssemos reagir, a sombra deu um passo à frente. Foi quando a voz sussurrada veio diretamente da parede. "Vocês não vão sair daqui." Eu não sabia o que fazer. O pavor era tão intenso que minhas pernas não se moviam, mas Tiago, pragmático, agiu. Ele empurrou Renata, me puxou e começamos a correr em direção à escada. Os passos atrás de nós ficaram mais fortes, nos seguindo. Chegamos ao andar superior, tentamos fechar a porta do porão, mas ela se abriu novamente como um estrondo. A sombra estava lá, parada, nos observando. Conseguimos chegar ao carro e saímos em disparada. Mas, mesmo na fuga, algo nos seguia. As luzes da estrada atrás de nós piscavam de maneira estranha, como se uma presença estivesse ali, nos observando. Nós nunca mais fomos àquela casa, mas o que mais me assusta até hoje é o que aconteceu depois. Os pesadelos se tornaram constantes.
Um mês após nossa última visita, recebi uma carta anônima. Dentro, apenas uma frase: "Você não vai escapar de mim. Eu te encontrei." O medo voltou, mas agora não era só a casa. Algo havia vindo comigo. Naquela mesma noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi um barulho vindo da janela do meu quarto. Levantei-me e, quando olhei para o lado de fora, vi uma silhueta parada na rua. Só que dessa vez, ela não estava mais na casa em Minas Gerais. Ela estava na minha rua e ela me olhava, esperando. O pior de tudo não é saber que um monstro existe. É saber que ele sabe onde você mora. Algumas portas nunca deveriam ser abertas. Se você gostou desta história e quer explorar mais medos que se escondem nas sombras, inscreva-se no Coração nas Sombras e ative as notificações. Deixe sua curtida se sobreviveu a este relato. Até a próxima, se você tiver coragem de olhar pela janela.